Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui, amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que nós regozijemos e nos alegramos nele. Nós agradecemos a Deus por esse dia. E você, como é que está sendo o seu dia? Desperta para o que Deus tem para a sua vida. Vamos orar para começar a nossa leitura. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica, lendo 4 capítulos por dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça. A ti nós bendizemos, aquele nós te entronizamos, porque o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus bom e maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado, pela tua bondade. O Senhor é bom, muito bom, e o Senhor sempre nos ouve. E nos colocamos agora na tua presença, desde já te agradecemos pela vida, por mais um dia que nos concedeste e pelo respirar. Obrigada, Senhor, pela dádiva da saúde. Que o Senhor venha, Pai, olhar para cada um neste instante, que, meu Deus, que muitas vezes não tem forças para levantar da cama, que o Senhor venha restaurar as energias, ó Pai, venha tirar todo o cansaço físico, emocional, mental, meu Deus, que o Senhor venha tirar todas as amarras, ó Deus querido, Pai, que tem prendido essa pessoa nessa cama, que tem prendido essa pessoa nesse quarto, e muitas vezes ela não tem vontade de sair, de levantar. Deus, restaura agora, em nome de Jesus. Vem com o teu amor, ó Pai, tirar todas as amarras, e vem com o teu amor encher de graça, encher de vida, restaurar suas forças, ó Pai amado, para que ela venha se levantar e fazer o que tem que ser feito. O Senhor é Deus em nossas vidas e não há outro, Pai. E em Ti confiamos e esperamos. E pedimos pela Tua misericórdia que o Senhor venha encher, ó Pai amado, seu coração, encher a sua vida. E que essa pessoa venha sentir o seu amor, o Teu toque. E saber, ó Pai amado, que tudo passa. Tudo passa, como nós lemos ontem em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo. Tempo de chorar, tempo de se alegrar, e que venha passar esse tempo, ó Pai, esse tempo de opressão, esse tempo de angústia que venha passar, e que o Senhor venha restaurar a alegria de viver, ó Pai. Renova, Senhor amado, dê forças, ó Pai, e que essa pessoa venha tomar uma atitude nesse dia, que hoje seja o dia de começar algo novo, de viver algo novo que o Senhor tem para ela. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor está restaurando as suas forças, as suas energias. Eu não sei qual a sua situação, mas você sabe que você venha se levantar, venha tomar uma decisão de viver e de fazer algo diferente para você, né? Muitas vezes é só uma decisão. É só uma decisão de viver e de começar, porque aí você vai ver que você pode, você tem força, você tem energia no Senhor para fazer o que tem que ser feito, amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Eu profetizo sobre sua vida, uma vida de alegria, uma vida de força, uma vida de fé. E fé não é em pessoas, porque pessoas, elas são falhas. Elas vão nos decepcionar. A nossa fé ela tem que estar firmada no Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todos e sobre tudo. E o Senhor que faz muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender agora, por meio da sua palavra, porque Ele tem muito a nos falar e a nos ensinar, amém? Vamos estar lendo Eclesiastes do capítulo 6 ao capítulo 9. E que você tenha o seu coração aberto para o Senhor revelar a sua palavra a você, amém? Eclesiastes capítulo 6. É lícito gozar os bens que Deus te deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Amém?
nada pode satisfazer a sua alma a não ser o Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que um tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que a vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nessa vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Tudo é vaidade. E nada, Nada pode satisfazer o nosso coração, senão Deus, Nenhum bem pode tomar o nosso coração. Esse capítulo 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa forma do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam do seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Deixa eu só marcar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o começo. Amém? Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é o que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto?
No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que parece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isso e também disso não retires da tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que te disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquiri e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são rendes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela. E laços e cujas mãos são ataduras. E quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas essas não achei. Vede isso, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade.
O pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidade. Versículo 11. Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede o que teme a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que faz debaixo do sol, por mais que trabalhe. O homem para a buscar não a achará, e ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá alcançar. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Capítulo 9. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão debaixo das mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, o que sacrifica com ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, e o que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, e que todo sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.
A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que àquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor com que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam, como a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto para viver o que o Senhor tem para nós e para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, que nós venhamos meditar na sua palavra e cada dia aprender com os provérbios de Salomão, né, com os conselhos que ele tem nos dado. Saber que tudo sucede, né? O que sucede para o justo sucede para o injusto, né? E que tudo passa, mas que nós venhamos ter sabedoria para viver o que Deus tem para nós em todo tempo, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor ela possa encher o seu coração e você possa saber que em todo tempo o Senhor é contigo. Amém? Que Deus abençoe. Nós continuamos firmes na nossa leitura e que amanhã, em nome de Jesus, estamos de volta. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.